jornalista de Campos pode ser o único caso recente de profissional de imprensa preso sob acusação de crime de opinião. Avelino Ferreira, bastante conhecido em toda a região, está detido no presídio Carlos Tinoco da Fonseca. 2 oficiais de justiça e policiais militares conduziram o jornalista hoje pela manhã para o presídio de Campos. Conhecido pela atividade e também por ser ator de teatro, Avelino Ferreira vem respondendo há cerca de 4 anos a ações desencadeadas a partir de artigos publicados no jornal Dois Estados, que circulava em Miracema. A prisão, segundo a Justiça, foi motivada por um processo de crime de opinião. Tudo começou quando ele escreveu um artigo em que citava o prefeito de Miracema, no noroeste fluminense. Depois do golpe militar de 1964, é o primeiro jornalista a ser preso por crime de opinião, né? E isso fere, de certa forma, o chamado liberdade de imprensa, né? Quer dizer, e todo esse primado, né, e toda essa luta que a gente vem empreendendo em função do aperfeiçoamento da democracia brasileira. Avelino está no presídio e responde a cerca de 10 ações. O juiz Alexandre Mesquita é um dos autores. A prisão do jornalista surpreendeu a família e amigos, como o jornalista Fernando Leite, ex-presidente do Sindicato dos Radialistas de Campos e presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, onde Avelino presta serviços. O Avelino Ferreira é um profissional em plena atividade, é um homem correto, decente, um homem de bem, cumpridor de suas obrigações, não é um bandido, absolutamente não é um bandido. E me surpreende muito mais ainda o fato de que essa legislação, ao que me parece, ainda é um resquício do período autoritário. Já tivemos também outras condenações em relação ao mesmo caso, ao mesmo processo, mas a gente recorreu e em nenhum momento tivemos nenhuma intenção de ficar fora da cidade. A gente trabalha, ele está permanentemente na cidade, na rua, estuda à noite, então realmente é com uma surpresa, porque você falou, prender um jornalista, por crime de opinião, por artigo de jornal, realmente, por enquanto, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo. A Associação Brasileira de Imprensa e a Associação de Imprensa Campista estão acompanhando o caso porque Avelino Ferreira seria o único jornalista preso por crime de opinião no país nos últimos anos. A Associação de Imprensa está tomando conhecimento e vai entrar em contato imediatamente com o advogado da casa, que é o professor Fernando da Silveira, muito conhecido, querido e de grande talento, para que tome as medidas necessárias. A família do jornalista Avelino Ferreira aguarda que o advogado de Miracema envie os documentos para dar entrada no pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mais um programa Comunidade em Foco, hoje 9 de setembro de 2003. No programa de hoje, se você quiser participar, ligue 2733-3456 ou 2733-3457 para tirar alguma dúvida, também para fazer perguntas, já que nós vamos conversar com o jornalista Avelino Ferreira, que está preso desde o dia 29 de agosto em regime semiaberto aqui em Campos. Avelino, começar cumprimentando você, muito boa tarde, muito prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu. A ocasião não é das melhores, mas é evidente que a gente precisa manter as pessoas informadas, que todo mundo fala, prender o jornalista foi preso por isso, por aquilo e tudo mais, mas é bom ouvir da própria voz daquele que está sofrendo as consequências disso, como você. E eu gostaria que nós começássemos com você contando o princípio dessa história. Vou tentar em rápidas palavras. Primeiro quero agradecer o espaço e eu tenho estado à noite na cadeia, como você bem frisou. Entro domingo e saio na terça-feira, porque um dia na semana eu tenho que ficar direto na prisão. Divido uma cela com 15 colegas e que praticaram crimes diversos, mas o tratamento é excelente, não só deles, como também da direção do presídio. Em rápidas palavras, é bom que o programa seu de muita audiência, inclusive na região, inclusive em Miracema, estão nos assistindo nesse momento, dizer o seguinte: eu faço jornalismo há quase 30 anos, edito um jornal de interior, que é sempre um jornal pequeno, da circulação em alguns municípios interioranos, há 18 anos, chamado Jornal Dois Estados. Dois Estados porque ele é divisa com Minas Gerais e a gente faz uma parte de Minas interiorano e uma parte do estado do Rio. Esse jornal,
ele pretende levar informações ao povo, etc. E nós nunca tivemos problemas com a justiça, não é? Até que o prefeito de Miracema, atual prefeito de Miracema, Gutenberg Damasceno, que é do Partido Verde, ele vence a eleição em 1996 e em 97 ele recebe uma crítica do ex-prefeito Ivani Samel numa rádio, e ele então responde a essa crítica com um programa de quase uma hora de duração. Ele falou durante 30 minutos, num tom muito elevado, alterado, xingando o desafeto político dele de ladrão, safado, corrupto e etc. E disse o seguinte, aos gritos, tem fitas gravadas no processo: se ele não desse uma surra, se a população não desse uma surra no desafeto político dele, ele renunciaria ao cargo, porque ele não tem amor a cargo, etc. O caso é que ele não renunciou e ninguém deu a surra em Ivani. E eu fui no jornal, fiz um editorial, como qualquer jornal aqui ou de qualquer lugar faria, porque o prefeito é a autoridade máxima do município, e digo que aquilo não é uma linguagem que o prefeito deve usar, nem tampouco incitar a população a dar uma surra numa pessoa, porque depois ele poderia mandar também dar uma surra no jornalista, ou no médico, ou em qualquer pessoa, e ele tem uma influência política porque era prefeito. Ele não gosta, é claro, do artigo, que é muito irônico. Eu disse para ele renunciar, botar um pijama, ficar numa cadeira de balanço, jogando conversa fora despreocupadamente, porque as pessoas que gostam dele, da sua saúde, querem o bem da sua saúde, que ele tinha uma ponte de safena, tinha colocado no ano anterior, gostaria de vê-lo descansando. Ele me processa e quem julga é esse juiz Alexandre Mesquita, que é o juiz da Vara Única de Miracema, né? Que julga os casos cíveis e criminais. O juiz julga e dá a condenação ao jornal em 1999, 2 anos depois. E faz com que o jornal, ele julga, diz que o jornal, ordena que o jornal pague 300 salários mínimos, mais 15% de honorários advocatícios, e ainda há uma pena de prisão de 1 ano e 6 meses para o editor, que sou eu. Ele determina que o jornal publique. Eu publico, embora não sejamos diário oficial da Justiça, eu publico na primeira página, como tinha passado 2 anos, ao lado, eu faço um editorial chamado Para a Compreensão do Leitor. Por quê? 2 anos depois, as pessoas não têm o fato na cabeça. Tem que lembrar o que aconteceu para aquela condenação. Estou terminando. Pode ficar à vontade. Nesse editorial, eu explico o fato, o editorial é meio grandinho, explico o fato, digo tudo o que aconteceu, não foi em minúcias, porque é um espaço pequeno, e num determinado momento, aonde eu me refiro ao juiz, só esse pedaço, eu digo: mas o juiz Alexandre Mesquita atendeu ao pedido desse moço, que é o prefeito, e nos condenou, não obstante ter se confessado impedido de julgar processo defendido por Maurício Monteiro, que é o meu advogado. Quer dizer, ele estava impedido de julgar, mas julgou e prolatou a sentença. Na mesma sentença, como podem observar os leitores atentos, o juiz afirma que não poderíamos nos referir à doença cardíaca do prefeito, só com a autorização dele. Não pode falar doença do prefeito, só se o prefeito autorizar. Que ficamos sabendo apenas por boatos. Seria para rir se não fosse o poder que o juiz tem de fazer o que bem entende, o que provoca medo nas pessoas. Pagamos a essa gente e elas usam a lei como querem. Parece conto de Franz Kafka. Diz o juiz que não temos legitimidade para defender Ivani Samel, que é o desafeto dele. E quem disse a ele que queremos defender alguém? O prefeito é uma pessoa pública e seus atos estão sujeitos aos nossos comentários. Seu espirro é público, sua perda de voz de tanto falar besteiras é pública, a roupa que veste é pública, se escorregar na rua é público, se beber demais é público. Ele é um ser público e, como tal, vai ser tratado pela mídia. A mídia não cuida de questões privadas, quando nenhum direito é infringido.
Qualquer cidadão sabe disso. Se o prefeito não quer ser alvo de crítica, então abandone o cargo e vai cuidar de sua saúde, e, se possível, da saúde dos outros, até porque ele é médico. Ninguém jamais se referiu criticamente ao cidadão Gutenberg Damasceno, mas o político Gutenberg Damasceno é público. Por essas palavras, ele me condena, ele entra com um processo contra mim, uma representação criminal, e o promotor faz a denúncia. E o promotor, eu queria que os ouvintes e telespectadores, e você, que me conhece há muitos anos, prestassem atenção no que o promotor diz que leva o juiz julgador a erro, induz o juiz a erro, o que é crime. Se quisesse, o denunciado, sou eu, somente exercer o seu direito de crítica, respeitando como deveria tê-lo feito a integridade moral do ofendido, por que o comparou a uma juíza bandida? Como se eu tivesse escrito isso, está entre aspas. No editorial não tem isso. Por que o chamou de arbitrário e de profissional, dadas as artimanhas jurídicas, também entre aspas, como se eu tivesse dito no editorial? Por que disse que o ofendido usa a lei como quer, comparando-a a um prevaricador? No editorial não tem isso. Porque nada falou acerca dos eventuais recursos que poderiam ter sido impostos contra as decisões prolatadas pelo ofendido. E, finalmente, porque disse que o ofendido praticou crimes dentro da lei? Isso entre aspas, ou seja, isso que eu li agora para os senhores que estão me ouvindo, e você, Manel, não tem nada disso que ele está dizendo que eu disse. Com isso, o juiz de primeira instância, João Carlos Correia, na sentença que me condena à prisão privativa de liberdade, o juiz de Pádua, que foi lá para julgar o processo, diz o seguinte, também rapidinho: se quisesse o denunciado exercer somente o seu direito de crítica, respeitando como deveria tê-lo feito a integridade moral do ofendido, ele está repetindo as palavras do promotor. Por que o comparou a uma juíza bandida? Por que nada falou dos recursos interpostos? Por que disse que o ofendido praticou crimes dentro da lei? Palavras minhas que eu teria dito. Quer dizer, ele pegou as palavras do promotor, usou na sentença como se eu tivesse dito essas palavras. E me dá uma pena de 1 ano e 6 meses de detenção, 10 salários mínimos que tornam de multa, que tornam definitiva e tal. Isso por um crime. E divide a denúncia em duas, a denúncia do juiz em duas. Esse foi por calúnia e aqui por difamação, ele dá outra sentença, mais 9 meses de detenção e 5 salários mínimos que tornam definitiva, etc. Isso em 26 de maio de 2000, na véspera do seu grande casamento, que foi no dia 27. Ele prolatou 5 sentenças, eu acho, contra mim. Uma delas é essa, que é essa que eu estou condenado. A procuradora do Tribunal de Justiça, ao analisar o processo, fingir que analisar, eu acho, ela usa as mesmas palavras que disse que eu disse, que eu não poderia compará-la a uma juíza bandida, não poderia dizer, escrever no editorial artimanhas jurídicas, nem dizer que os magistrados são desonestos. Eu não disse isso. Aí o tribunal, em 2001, me condena, reduzindo a pena de privativa de liberdade para semiaberta, que eles chamam de aberta, mas é a mesma semiaberta, e reduziu de 2 anos e tanto para 10 meses e 15 dias. Esse é o processo que eu estou recorrendo e não consegui ganhar no tribunal. Vamos voltar ao assunto, mas antes eu saber a opinião da Carmen, ela quer falar. Carmen, boa tarde. Alô, Carmen. É a dona Isabel. Oi, dona Isabel. Pois não, desculpa. Pois não, dona Isabel. Tudo bem. Olha, eu não conhecia o Avelino. Estou tendo o prazer, Avelino, de te conhecer agora. Conhecia de nome. Obrigado. Eu quero te parabenizar de tudo aquilo que colocaram no processo deturpado, porque juiz é juiz. Eles não leem. O médico é médico, não leia prontuário de pacientes. Deturpa e põe pessoas honestas a passar pelo que você está passando. Eu te digo de coração, seja humilde e vá em frente, porque o ser humano tem que lutar pela sua dignidade e você é digno. Esse prefeito devia estar nos hospitais tratando de doentes, que é a finalidade dele, e não fazer política desumana, desonesta, como nós estamos cheios de prefeitos roubando da saúde de todos
toda a comunidade. Nós temos que abrir a boca assim, Avelino, ter coragem de botar a verdade para fora, porque nós estamos passando a um país que temos vergonha de ser honestos, temos vergonha de ser brasileiros. Nós temos que acabar com essa bandidagem. Você siga e prossiga, porque nós vamos precisar muito de você, falando as suas palavras honestas, não juízes se preocupando em deturpar, quando tantos ladrões estão soltos, roubando, sequestrando e dizendo que vai sequestrar como deu no Fantástico Domingo, A e B e C, e ninguém faz nada. Dona Isabel, obrigado pela sua participação. Eu acho que eu pediria ao Avelino que não se manifestasse a esse respeito. Agradeço sua participação, suas palavras, a gente compreende perfeitamente. Realmente, o sentido de caos que nós estamos vivendo em todo esse país, em termos de problemas com polícia, com justiça, leva as pessoas a se revoltarem. Vou fazer um pequeno intervalo comercial e volto já já. Estamos com Comunidade em Foco. Hoje nós estamos conversando com o jornalista Avelino Ferreira, condenado por crime de opinião. Avelino, eu tenho aqui em mãos que diz que você pode até ser condenado e passar a cumprir a prisão em regime fechado. Como é isso? Manel, esses processos todos foram abertos. Ele então, o juiz Alexandre Mesquita, ele pede a minha condenação e o Ministério Público ingressa com uma ação que é julgado e vai somando. Então, ele abriu 10 processos contra mim entre junho e novembro de 99. Porque a cada artigo ou cada matéria que o jornal fazia e que tinha referência a ele, ele entrava com um processo. Então, dos 10 processos, em 4 eu fui condenado à prisão. E o primeiro é esse aqui, o primeiro artigo foi esse e a primeira prisão foi essa. Acredito que a força desse pessoal é tão grande que eles vão conseguir expedir mais 3 mandados nas próximas horas para que, recebendo eu o mandado já na cadeia, eu perca o direito de sair, e sair e pegar a privativa de liberdade, porque num total deve dar 4 anos de prisão privativa de liberdade. Sem recursos? Sim, ou você já recorreu? Não, nós recorremos, pedimos, você recorre, quer dizer, foi julgado esse, nós pedimos habeas corpus, que o habeas corpus, o tribunal tem o direito de dar ou não. Então eu já estou achando que negou, porque essa coisa é muito rápida, o habeas corpus é muito rápido. Só que nós vamos recorrer a Brasília. Amanhã tem uma comissão liderada pela Associação Brasileira de Imprensa, pela ABI, com a direção da ABI, que vai a Brasília para, eu não sei o que eles vão fazer exatamente, se vão interpor algum recurso pela Associação Brasileira de Imprensa, ou se vão à comissão do Senado e do Congresso Nacional, né, para que interfira no processo. A ABI já mandou correspondência e telefonou para o ministro da Justiça, porque é a primeira vez que esse tipo de condenação ocorre depois do período militar, que foi extinto em 1984. Quer dizer, mas desde 79, no início da abertura com o general Figueiredo, já não se condenava jornalistas por crime de opinião. Então, quer dizer, o ABI quer que o ministro tome alguma providência. Deixa eu saber da Carmen qual a pergunta dela. Carmen, boa tarde. Boa tarde. Oi, alô? Pode falar, Carmen. Avelino, é Carminha. Oi. Eu sei que você me conhece, eu te conheço, eu gosto de você, nós nos encontramos, é Carminha do Jockey. Ah, sim, Carmen, um prazer te ouvir aqui, obrigado. E eu estou muito feliz, estou te assistindo e quero dizer a mesma coisa que a dona Isabel acabou de falar, nós precisamos de homem como você, eu te conheço, você me conhece, eu desejo muito que você vá em frente. Não se recue por nada. Eu conheço o homem que você é, valente, aquela pessoa, assim, vamos dizer como... Eu nem tenho palavra para expressar. Eu estou olhando a sua face e para mim é emocionante. Eu quero ver você sempre bem, eu quero sempre estar ao seu lado. Entendeu, Avelino? Conte comigo. Um abração para você, meu querido. Que Deus te abençoe. Que você seja sempre essa pessoa que você é, que não mude nunca. Obrigado, Carmen, pela sua participação. Eu vou perguntar ao Sérgio. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde. Pois não, Sérgio. Aqui está falando Sérgio Provisano. Eu sou um amigo de Avelino, conheço Avelino há anos, é uma pessoa séria, responsável, e eu tive lendo, Avelino, uma entrevista que saiu num jornal de Campos, com o juiz. E nessa entrevista foi questionado que o que baseou a sentença teria sido alguma referência que você fez num artigo posterior a essa ação. É isso mesmo, Avelino? Eu não me lembro, mas eu acho que sim. Porque nessa ação não tem nada daquilo que ele diz que eu disse, né, no artigo. Então, deve ser, mas eu não tenho em casa o processo, outro processo a não ser esse. Bom, então a condenação não foi feita pelo primeiro editorial que você escreveu. Foi feito pelo segundo? Foi isso que ele quis dizer? Não, eu entendi o que ele quis dizer, e ele está correto. Usaram um outro escrito meu, pensaram as palavras-chave que supostamente ofenderiam o juiz, e usaram como se eu estivesse dizendo nesse artigo, que foi o primeiro artigo. Então, me condenaram por algo que eu não disse. Entendeu? Quer dizer, isso é mais loucura ainda, é verdade. O que fica no ar, velho, a pergunta que fica no ar é o seguinte: em virtude de tudo que você falou, de como foi feito, de como ou em que se baseou o juiz para te condenar, como ele agiu e tudo mais, qual o recurso que você está interpondo para mostrar que a verdade não é essa? Nós estamos só 3 minutos e meio. Tá. Veja bem, mano, nós tentamos tudo. Alguém até disse assim, mas Avelino, seus advogados devem ter falhado, sem conhecer o processo, devem ter falhado em alguma parte. Eu mostrei para ele os recursos. Aí ele percebeu que não houve falha, ou seja, recorreu-se baseado nos critérios legais, etc., e não tinha como me condenar. Aí eu não entendo como que o Tribunal de Justiça faz isso, quer dizer, ele condena, e eu pensei, o tribunal, os desembargadores, que eu reputo, né, pessoas sérias e jamais, até idosas em sua maioria, tem até alguns amigos nossos, como o Mota Filho, que é aqui de Campos, que é meu amigo particular, tem outros também, até campistas lá, como Adilson Macabu, como pessoas que me conhecem e pessoas idosas que conhecem esses trâmites processuais. Não leram o artigo, porque quando alguém mata alguém com revólver, você vai fazer a prova balística e o exame para ver se o revólver é aquele e a bala é aquela. Se você escrever um artigo, o artigo tem que ser a prova. Eles não leram a prova, se basearam na sentença do juiz de primeira instância, João Carlos Correia de Pada. E o João Carlos Correia, então, induziu o tribunal a erro, que é crime grave, porque o juiz analisa a sentença, o tribunal analisa a sentença do juiz. E aí você recorre ao tribunal, mas quando você recorre ao tribunal, você não pode usar palavras que você não disse. Então, houve um erro, nós pedimos habeas corpus e agora nós vamos recorrer a Brasília. E a movimentação dos jornalistas de Campos, do Brasil e a nível internacional, pela internet, você sabe que hoje é bem usada, tem feito cobranças ao Tribunal de Justiça e estranham até como que o Brasil, com uma Constituição soberana, né, como essa, uma das mais livres do mundo, não é, com um presidente que também já sofreu esse problema na ditadura, como que o Brasil ainda prende um jornalista por crime de imprensa. Avelino, por incrível que pareça, nosso tempo se acabou, se esgotou. Eu quero dar a nossa solidariedade para você, dos seus companheiros, jornalistas, de toda a cidade de Campos, de todo o Brasil praticamente, que estão sabendo disso, estão se manifestando, inclusive no exterior, e dizer que a gente está do seu lado. Vamos fazer tudo para que a verdade venha à tona e que isso acabe de uma vez por todas. Olha, eu agradeço o espaço, agradeço todo mundo que está me apoiando e quero te avisar de uma coisa, eu te conheço há muitos anos e às vezes você aqui também faz algumas críticas, a qualquer momento um juiz pode mandar te prender. Bom, a gente está sujeito a isso, mas é melhor ser preso por falar do que ser preso por omissão. Isso. Estamos aí, amanhã a gente volta com Pergunte Doutor, às 12h30, com mais esse programa. Amanhã nós vamos conversar com a doutora Cláudia Soares. Eu gostaria, perdão, eu posso interromper? Pode, olha só, rapidinho. perdão.
amanhã o Dom Américo, que é meu amigo, que é músico, faz um show no Trianon às 20 horas para arrecadar fundos, porque eu não tenho dinheiro para recorrer às coisas. Ele vai tentar arrecadar dinheiro com um show às 20 horas no Trianon. É um show com o Dom Américo e seus comparsas. É algo que ele está dando para mim, para minha causa, para ajudar a minha causa. É bem interessante, Dom Américo e seus comparsas. Vamos encerrar por aqui. Gente, boa tarde, muito obrigado. Amanhã a gente volta.